Deus, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês. Vai começar a resenha já. Atenção, colegiado de ETs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês. Vai começar a resenha de ETs. Atenção, colegiado de ETs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir a cabeça de vocês. Vai começar a resenha de ETs. A resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês. Vai começar a resenha já. Olá, queridos e queridas, nosso colegiado de ATs. Eu sou o Kelpo Gils. Eu sou o Marcos Rezende. E no nosso resenha de AT de hoje, temos um cara de outro mundo. Ele é Marcelo Belletti. Saca só essa figura. Psicoterapeuta regressivo, constelador sistêmico, psicólogo, professor nos cursos de formação em terapia regressiva do professor Milton Menezes e, além disso, conduz um grupo terapêutico chamado Aprendiz de Si. Marcelo, é um prazer ter você conosco. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui com vocês, atender o convite e vamos lá, o que a gente puder divulgar e levar em termos de saúde mental, que é uma coisa que está todo mundo precisando muito, né? Então são várias as abordagens que nós temos hoje e a terapia regressiva é uma que eu acredito muito e é a ferramenta importante nessa busca de uma melhor saúde mental. Importantíssimo. Bom, como é que foi a tua trajetória até aqui, né? O que fez você se tornar um terapeuta regressivo? Então, eu conheci a terapia regressiva, a terapia de vida passada, por conta de buscar uma melhora de conduta minha. Havia alguns comportamentos, somente uma questão de um certo descontrole na hora da raiva, em que eu fui através, já era reencarnacionista, e busquei essa opção de terapia aos 40 anos. Conheci, mudou a minha forma de agir, a minha forma de ver, foi como uma nova reviravolta na minha vida, porque eu já tive uma primeira quando eu conheci lá atrás a doutrina dos espíritos, né, e depois agora com a terapia de vida passada. E aí foi tamanho que eu falei assim, eu quero fazer isso. Até então, sabe aquela coisa, você trabalhava porque precisava trabalhar, porque precisa sustentar a família e tal. Mas aí eu falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer da minha vida. E aí eu mudei minha vida. Eu era empresário, tinha uma cozinha industrial com 65 funcionários, produzia quase 3.500 refeições dia e fui gradativamente mudando a meu direcionamento. Fiz os meus cursos com Milton Menezes aos 42 anos. Logo em seguida comecei a atender e logo em seguida procurei também fazer a faculdade de psicologia, porque para alargar mais ainda a minha possibilidade, né, de escuta, de ter mais ferramenta. Mas eu trabalho até hoje, já vão 10 anos, né, nessa mudança, que eu estou com 53 anos, 10 para 11 anos, né, trabalho com as ferramentas da terapia de vida passada, a terapia regressiva, né, a constelação sistêmica e o trabalho que a gente chama de trabalho de partes da personalidade, né, dentro desse nosso paradigma da visão de homem que nós temos, de um ser espiritual que está aqui para aprender, tendo várias e várias existências. A vida é uma única, mas são várias as existências, e nessa escada de evolução... Olha, isso é legal. A vida A vida é única. A vida é única, seja aqui ou no plano espiritual, você tem a mesma vida, né? Rapaz, isso abduziu minha cabeça agora. A vida é única, mas as existências são muitas. Se você pegar um gráfico e que a linha seja o estar encarnado para cima e desencarnado, a vida, a existência é uma só. Só que você varia nesse gráfico o momento que você está encarnado e o momento que você está fora do corpo, que a gente chama de intervidas, né? Ou interexistências, né? É o que a gente nomeia na terapia de vida passada. Então, nessa visão em que nós estamos aqui para engrandecer, aprender, se elaborar cada vez mais. E não tem essa visão dogmática que tem anteriormente de pagamento. Não é pagamento, é aprendizado. Só que algumas lições ficam paralisadas, né? Você não consegue fazer, vamos dizer assim, a síntese que você precisava fazer, e aquela subpersonalidade, aquele ego do passado, fica cristalizado. Então, muitas vezes aqui, no momento em que você está interagindo com a vida, você está tendo reações que não são suas, são dessas subpersonalidades.
que era o meu caso lá na raiva, né? Aonde eu depois entendi que havia uma crença vinda de um momento de uma batalha em que, quando eu era violento, eu ganhava. Então, toda vez que eu me sentia ameaçado, peraí, eu tenho que ser violento para ganhar. É uma programação. É quase uma programação, é uma crença, fica lá. E serviu, foi útil, mas não serve mais, tem que ser atualizada. Como nós estamos no processo de aprendizado o tempo todo, as nossas crenças precisam ser atualizadas o tempo todo. É igual o nosso celular, né? Tem que renovar, né? Tem que Sistema atualizar. operacional. Exatamente, bugou, tem que atualizar. Não serve mais para mim hoje, tá sendo violento. Não faz sentido. Não é mais isso. Hoje é diferente. Hoje você precisa. Aquilo que a gente busca, que o ideal seria a firmeza amorosa, né? Que é uma coisa difícil. Todos nós, na hora de tratar com problema, a gente acaba sendo mais agressivo, ou às vezes sendo introspectivo, não agindo, deixando as coisas acontecerem. Então, o ideal é você ter esse equilíbrio da força, dessa firmeza amorosa, né? Que é uma definição de humildade que eu penso, que eu compartilho, é o seguinte: a certeza, a real percepção da minha potência. Tem coisas que eu tenho potência e tem coisas que não estão fora da minha potência. Então tem coisas que eu preciso atuar e tem coisas que eu preciso suportar e aprender com elas, né? Mas a minha caminhada foi por aí. Eu busquei porque eu tinha um comportamento automático que eu já percebia que eu não queria fazer daquele jeito, mas fazia. E isso acontece com quase todos nós. É o que a psicologia chama de dissonância cognitiva, né? Eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra totalmente diferente. Não um desalinhamento entre... Existe uma desarmonia. Uma desarmonia entre nós, né? E isso aí é integrar essas três partes, que a busca verdadeira da terapia de vida passada, ou terapia regressiva, é integralização das experiências. Perfeito. É interessante. E o mais bacana é que você começou uma jornada profissional a partir de uma necessidade pessoal, né? Sim. Então, isso assim, traz para você uma grande autoridade. Aliás, eu acho que todo mundo deveria ter um pouco, né, das suas experiências, necessidades pessoais na busca daquilo que fazer. Porque é aí que nasce um senso de contribuição, né, para o mundo, porque é a partir da tua Sentido própria de vida. mudança. Sentido de vida. Propósito, né? Propósito, exatamente. Para mim, eu não tive dúvida. Eu veio um tempo, né? 40 anos, 42, 41 anos. Coisa também. pouca. Coisa pouca. Mas né? O que é 40 anos, né? As múltiplas existências. Então, assim, levou um tempo. Mas quando eu vi, falei, não, isso aqui eu quero fazer isso. Quando eu vi o Milton Menezes atuando, eu falei assim, isso eu quero fazer. Legal. É isso aí que eu quero fazer na minha vida. Muito legal. Marcelo, os indianos e Kelpo, os indianos falam uma coisa muito interessante, né? Quando você falou sobre separou, né, vida e existência, né? Sim. Como uma sendo única e a outra sendo plural, né? Os indianos, se referindo à energia, eles dizem que quando a energia vem do cosmos para a Terra, nós chamamos de vida. Quando a energia parte da Terra para o cosmos, nós chamamos de morte. Mas o que existe é o ir e vir da energia. Na Olha verdade, que legal isso. a morte é uma grande ilusão, né, Márcio? A morte, na verdade, se a gente se afastar a palavra morte, porque quem morre é o corpo, né? Sim. E se você parar para pensar bem, o que morre? Porque a forma não morre. A parte física do seu corpo não morre, vai se transformar no laboratório da natureza. Isso. O que morre, na verdade? Nada morre. O ser espiritual, por definição, né, o espírito é imortal, não é eterno, é imortal, né? Porque tem uma diferença entre imortalidade e eternidade, né? Eterno não teve nem começo nem fim. Imortalidade, não. Você é imortal. Você é imortal. Então, o que morre? Na verdade, existe... poderíamos afastar a palavra morte e falar mudança. Nós estamos aqui para o tempo todo estarmos em trabalho de mudança. Inclusive, nesse momento, quando se perde o corpo físico, é uma mudança. Um pouco mais drástica. Cara, mente abduzida pela segunda vez, espera aí. Tá alugando um triplex na minha cabeça, esse rapaz. Nós somos trilhões de células organizadas nesse corpo, né? E o que você está falando? Em um determinado momento, essa organização ela deixa de acontecer com a morte. Sim. Né? As células se desorganizam, os átomos que fazem parte das células voltam para a natureza. Então, realmente, o que morre? O que morre? Nem a forma. Algo muda, mas o que morre? Se você pensar no pensamento platônico, nem a forma morre. A forma volta para o mundo das ideias, como diz na idealização dos Hades. Sim, né? sim. Você volta para o mundo das ideias. Então nem a forma morre. Né? Tem uma filósofa muito conhecida que fala sobre isso, que ela brinca, mata o triângulo, acaba com o triângulo para mim, pelo amor de Deus. Não tem como. Você pode acabar com todo ele e volta para o mundo das ideias e em algum momento vai se manifestar, né? Verdade. Agora esclarece pra gente, Marcelo, sobre a tua atividade. No que consiste, né,
a terapia de vidas passadas? É terapia de vida passada, vida passadas, vidas passada? Essa é uma pergunta que é uma dúvida que muitas pessoas têm. É vida passada. Cara, Por que a gente, inclusive, está mudando a gente hoje fala muito sobre terapia regressiva. Porque terapia de vida passada, as pessoas têm primeiro é vida passada, porque nós Certo. temos uma única vida com várias Como existências. você falou isso. Fora do corpo e no corpo, você está fazendo várias existências, né? Agora, então, quando a gente fala de terapia regressiva, não necessariamente eu tenho que ir para uma outra existência para resolver uma situação, um comportamento automático, uma fobia, enfim, qualquer tipo de psicopatia. Eu não tenho uma necessidade para ir para uma outra existência. Há momentos que é inevitável. Mas quem determina isso é o psiquismo. O que a gente faz? A gente faz um recorte. Então você chega no meu consultório, ou você vai fazer uma sessão comigo, e você vai trazer para mim as queixas que você tem. certo. Que são, na nossa forma de ver, os sintomas. Como a febre é o sintoma da infecção. Então tem lá um comportamento automático. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma cliente que eu tinha lá, que ela tinha uma dificuldade muito grande com a questão sexual. Toda vez que ela ia ter um momento íntimo com o esposo, ela tinha um medo estranho, se sentia fisicamente como se estivesse suja de barro, e tinha a nítida impressão, não é um raciocínio, veja, é uma impressão de como se fosse como se fosse acontecer algo muito ruim. Então veja, quando ela fala sobre isso, ela já está falando da experiência vivida. Ela não tem consciência, mas ela já está falando de tudo que ela experimentou lá, no momento que ficou travado, no momento que uma parte da personalidade dela permanece lá. E era a vida atual ou era a vida passada isso? Daí, faço o recorte aí, né? Dificuldade de ter intimidade. Medo como se fosse acontecer muita coisa muito ruim. No corpo, sensação como se estivesse no barro. Qual o pensamento nesse momento? Como se fosse acontecer alguma coisa muito ruim e poder perder a vida. Em cima disso, é feita uma pequena indução, ela entra naquilo que a gente chama de um estado alterado de consciência, que é simples. A forma que a gente usa é uma hipnose, mas Só muito para leve. a indução que você fala é tipo hipnose? Hipnose. Ah, sim. Hipnose, em cima. Então eu vou repetir para ela. Eu quero que você primeiro agora eu quero que você se sente numa posição confortável, eu quero que você observe a sua respiração e vá voltando sua atenção para dentro de você. Eu quero que você se lembre das últimas vezes em que você percebeu essa dificuldade. E vou falando o que ela sente. Essa indução vai te levando, porque hipnotismo é foco, né, Kel? É foco. Você vai fazer ela focar cada vez mais naquilo, aumentar o foco de atenção dela naquilo. E na qual que eu vou fazendo esse estreitamento da atenção dela nessa questão, o psiquismo vai decidir o que precisa ser visto. Então pode ser na infância, pode ser um momento intrauterino e pode ser um momento de outra existência. No caso dela, é até curioso que ela vai para um momento intrauterino, ou seja, dentro do ventre da mãe, de uma outra existência. Nossa, mãe. Em que... Terceira abdução mental. Peraí, só um instantinho. Ela volta para uma outra existência dela no útero de uma outra mãe que ela teve. outra mãe. Nossa, cara. E que, naquele momento, ela se vê numa aldeia, né, como se fosse uma pequena aldeia. A mãe engravidou, não poderia engravidar, e ali havia culturalmente ali, que quando isso acontecia, ela sacrificada a mulher. Nossa. E a mãe é jogada num buraco. Um buraco que está molhado, cheio de barro. Olha lá, a lembrança que ela já sabia. E ela estava no barriga da mãe. Então a mãe expira, morre ali, e ela ainda permanece ali na barriga. Veja, o feto, muitas vezes, quando está ali naquele momento, na barriga da mãe, tudo que a mãe sente, tudo que passa com a mãe, ele assume como ele dela. Você vê, ela não estava sentindo barro. Quem estava sentindo barro é o corpo da mãe. Mas ela trouxe essa experiência para ela. Então, todo momento de sexo, o que acontece? Eu vou morrer. Vai acontecer uma coisa muito ruim. Porque, sério, ela, de alguma forma, ela sobrepôs uma crença que aconteceu com a mãe para ela. No momento que ela volta, revê, entende, tem uma pequena catarse emocional, tem uma parte aí desse mundo emocional que vem à tona, ela faz uma nova síntese, e existe um processo que a gente chama de personificação, em que a gente traz esse personagem, essa existência dela, como se ela vai ver a personagem entrando. Existência, boa comparação. Como se fosse um personagem de uma única persona, né? Sim, de uma única como é que se fala? Individualidade espiritual. Porque o self, eu não sou Marcelo, eu estou Marcelo. Eu sou a soma de todas as minhas experiências. Esse é o self. Então, falando rapidamente disso, os egos estão a serviço dessa busca desse todo, que é o self, de maneira agora consciente.
Porque quando lá no mundo animal, né, somos um princípio inteligente evoluindo. Quando no mundo animal você é uma unidade inteira, mas inconsciente. Quando você entra no reino nominal, existe esse sendir, esse dividir, que vem os egos. Para que você possa começar a tomar consciência e voltar para essa individualidade, como voltar para casa, né, como se tanto fala, Sim. o voltar para casa agora de maneira consciente. E aí sim, não só consciente de tudo que você traz do passado, mas das suas potencialidades do futuro. Porque existem muitas potencialidades na nossa alma. Ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? Como alguém disse, né? Vocês são faísca, eu já sou chama, mas vocês vão fazer tudo que eu faço e muito mais. É verdade. Então, assim, tudo se conecta, tá tudo interagindo, tudo conectado. O que é muito interessante na terapia regressiva é porque você tem condição de abordar muitas partes que na psicologia, nas visões tradicionais, acabam sendo, no mínimo, não valorizadas ou não percebidas. Porque, veja, a gente é muito mais multifatorial do que a gente pensa. Eu tenho um mundo intrapsíquico, eu, Marcelo, e minhas subpersonalidades. Principalmente essas que estão desidentificadas, que ainda não integraram. Porque são essas que precisam ser integradas. Eu tenho a questão cultural, racial, social, tudo isso atuando em mim. Ao mesmo tempo, eu tenho também no parte espiritual aqueles que estão fora do corpo e que muitas vezes nos seguem. E que na terapia regressiva, muitas vezes, no momento em que eu vou fazer uma regressão e que a pessoa entra no estado alterado de consciência, em vez dela regredir, ela entra em contato com essa... Conta um caso desse pra gente. Já teve caso assim? Muitos. Sério? 30% dos casos são de presença. 30%. Enquanto eu tô em silêncio aqui, tem uma voz no meu ouvido. Não fala que eu tô aqui. Não fala que eu tô aqui. Okay. É uma brincadeira, eu sei que mas assim, é muito comum, por exemplo, você vai fazer uma regressão em cima de uma questão qualquer, e aí às vezes o paciente não consegue entrar nela. E aí começa a relatar, não, porque tá acontecendo isso aqui agora. Eu tô sentindo como alguém tá aqui, eu tô sentindo, sei lá, um peso no peito. O que parece? Parece que tem alguém me empurrando. E aí quando você vai levando isso, é aquilo de novo, o foco. Quando ele vai, ele percebe que tem alguém aí realmente interferindo. Que não quer que ele perceba aquela história, até porque ele não se liberte daquilo. O famoso obsessor, né? Considerado obsessor. Mas, na nossa visão, na forma que a terapia de vida passada aborda, isso tem um ganho terapêutico muito grande, Cal. Por quê? Essa criatura, de alguma forma, ela traz de maneira muito explícita o comportamento, o valor que está sendo repetido. Que o paciente precisa tomar consciência para fazer a mudança necessária. Então seria como se fosse o papel dele ali é mostrar pro O sistema todo está a serviço de nos evoluir, de nos elaborar, de nos transformar. da evolução. É que a gente entende como um problema. É claro, nós estamos ainda, né, crescendo. Então existe em nós uma dificuldade, às vezes, de ter essa percepção maior. Mas agora, quando a gente começa a entender, ele não é um problema. Ele é a solução. Percebe? Caraca, peraí. Ele pode ser a solução. Se olhar da maneira correta, ele é a solução. Verdade, cara. Isso muda muito a perspectiva que as pessoas têm das dificuldades da vida, né? Exato. E inclusive, essa visão que diz, não, porque eu tenho que afastar. Não é afastar, é entender o que aconteceu. Entender e não repetir. Eu tenho um caso interessante de toque. No toque, você tem muita atuação de presença. O toque, veja bem, não é uma regra matemática. Sim, tá? Certo. Mas existe uma grande percentual de atuação de presença. Eu tive um caso de uma menina muito interessante em que ela teve o toque, ela percebe a presença, uma mulher, ela percebe que ela tá ali, no caso dela, o problema dela lavar a mão, né? Ficava quase 1h30, na hora que ia lavar a mão, ficava 1h30, às vezes tinha que repetir esse ritual e não conseguia sair desse ritual. Ela vê essa mulher, que de alguma forma determina que ela fique ali, repetindo aquela coisa, e ela percebe, ela entra em contato, percebe que ela tem uma raiva muito grande dela, ela volta na história, percebe que havia uma amizade entre elas, e em algum momento ela conseguiu ascender socialmente ou no trabalho, e ela passou a submeter a amiga, mandando a amiga, explorando a amiga. Como se fosse chefe dela. Como se fosse chefe dela. Se fazendo um pequeno resumo, como se fosse chefe e explorando ela. Chefe Não tá bom, explorador mesmo, não tá né? bom, faz de novo. Igual a presença fazia com ela, não tá bom, lava de novo. Lava de novo. Então o toque vinha disso. Não tá bom, lava de novo. Não tá bom. E ela te toca com lavar as mãos. Quando lavar as mãos e subir escada. Tinha que contar. Se errasse a conta, tinha que voltar e subir de novo. Nossa, mas... Então, assim, e aí ela percebe isso, entende.
Nesse processo que a gente leva, nesse diálogo que a gente tenta estabelecer, então você agora percebe o que você fez, agora que você percebeu o que você fez, você acha que você agiu certo ou errado? Não, achei errado. Por que você precisa dizer para ela ou fazer por ela para que ela possa seguir o caminho dela e você seguir o seu? Não, eu realmente sinto muito, eu peço perdão. Então agora permita que ela siga o caminho dela e você segue o seu. Aí nesse caso em particular, normalmente funciona assim, mas nesse caso em particular, ela falou, não, mas ela não pode ir. Quê? Não teve final feliz. Não pode ir. Mas como assim não pode ir? Não, ela tem que permanecer aqui para me lembrar do que eu fiz. Caramba, cara. Ou seja, ela continua usando. O egocentrismo dela, e agora não vamos falar daqui o que importa, que é o traço de caráter que nos move, porque toda a história, cá entre nós, tudo isso é uma alegoria, porque no fundo o que importa é o traço de caráter. O traço de caráter é o quê? Ela é egocentrada. Continua egocentrada. É o famoso orgulho, né? Nesse caso, especificamente um egocentrismo, né? Uhum. Tem que ser as coisas, as pessoas, o meio tá Ao meu dispor. ao meu dispor. Percebe? Marcelo, Pode falar. deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, vou chamar de encarnada, Sim. ela identificou, Paciente. A a paciente. paciente identificou uma Presença espiritual. presença espiritual. Depois de entender, ela não liberou a presença Inclusive, deve concordar que ela estava errada. após concordar. Que ela agiu de maneira a pedir perdão. Te perdoo, mas não te libero. Fica aí Não, pro não, próximo ela pede- expediente. Mas ela pede perdão. Se Sim. ela agiu errado, ela, paciente, pede perdão. Isso. Mas não libera. Mas não libera. Não Por 1 pode. milhão de raios cósmicos, meu amigo. Isso é que é serão. Você quer ser- Pensa numa hora extra longa. Então, vamos falar de uma história que tem um final feliz, entre aspas, né? Porque se isso aconteceu, obviamente, porque tinha que acontecer mesmo. Sim. Voltando a sua outra paciente, aquela que foi enterrada no útero da mãe, como é que se desenrolou essa história até o final, depois? Então, Ela continua em tratamento? Não, ela conseguiu seguir pra vida, conseguiu superar a dificuldade. Transformou a vida dela? Passou a ter Cara, como é que isso é intimidade. importante? O esposo dela, de vez em quando, me agradece. Fingir que não entendi a piada. Cara, e assim, é muito importante as pessoas saberem que tem solução, existe todo um embasamento, né, científico, de muito estudo por trás de um Sim, tratamento sim. desse nível, né? Como é que você reage? Porque assim, você obviamente pega pessoas de diversas qualidades e diferentes umas das outras, né? Pessoas que têm determinada religião, outras que outra religião, outras que não têm religião. Você provavelmente deve encarar até muito ceticismo, né, Sim. em relação a algumas situações. Como é que você reage a essas situações, assim, do teu dia a dia com os pacientes, quando surge um ceticismo ou quando surge uma crítica? Esse negócio de vida após a morte não existe, esse negócio de obsessor não existe, eu só acredito no que eu vejo. Eu vou te contar uma situação melhor. O cliente entra, ele vê, ele regride, ele percebe, já percebeu a presença espiritual, e depois no final ele fala assim, não, essa é coisa da minha cabeça. Aí eu falo pra ele, sabe o quê? Realmente, é coisa da sua cabeça. Você tem toda a razão. É coisa da sua cabeça. Eu não tenho como dizer, Kel, porque é uma vida passada. Agora, o que me importa é o seguinte, melhorou? Realmente melhorou. Ok. Então, pra mim, eu não tô ali a serviço de provar. Nada, né? Eu atendo gente que tem uma visão evangélica. Eu tenho crentes evangélicos. Já tive vários e tenho agora, no momento. Entrou em contato com a presença espiritual. Acabou lá, ela falou, Marcelo, o que é isso? Eu falei, o que você quer que seja? Pra mim isso é o capeta. Eu falei, então tá bom, mas resolveu? Resolveu. Então tá bom. Percebe? Eu não tô aí pra provar nada. Eu tenho a minha visão. Sim. Eu tenho o meu entendimento. Eu vou continuar achando que é uma vida passada. Agora, não me importa se ela acha que é DNA, memória do DNA, a epigenética, que entrou em contato com a história do inconsciente coletivo. Pra mim, realmente, o campus morfológico agora do Sheldrake, né? Que Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é maravilhoso, adoro ele. Adoro. Não só por conta dos campos morfológicos, mas por causa da ideia dele combatendo a questão da ciência ser muito dogmática. A ciência virou um dogma, né? Boa parte da ciência hoje virou dogmática. A ciência, outro dia eu vi uma frase que é espetacular, que diz assim, a ciência criou um mapa de um território, que a gente chama de realidade, e tomou o mapa como território. Sim. O território não existe, só existe um mapa que eu criei para o território. E essa é uma visão, e aí voltando, fazendo uma comparação, sem querer dizer quem é melhor, quem é pior, porque não é isso. Sim. Você vai ter clientes que vão ir bem demais com a psicanálise, você vai ter clientes que vai ir bem demais com a psicologia analítica, você vai ter clientes que vai ir bem demais com, por exemplo, a comportamentais da vida, mas você vai ter clientes que vão só
na questão da terapia regressiva. Eu faço psicanálise, eu nunca fiz a regressiva, eu faço psicanálise e me dou muito bem. Então, agora, o que existe é o seguinte, enquanto, não sei, a psicanálise, o que a gente ouve dizer é que 5, 6, 7 anos é uma coisa normal. O cliente meu, quando ficou muito comigo, 1 ano e meio. E a forma que a gente os resultados assim? a gente aborda é o seguinte, é lógico, tem cliente que ficou 1 ano e meio, foi pra vida, daqui a pouco teve uma dificuldade, voltou, fez mais um tempo, foi mais 3, 4, 5 meses e voltou. Eu quero munir de ferramentas que ele gerencie melhor a vida dele. Porque quando ele começa a perceber que ele tem atuações de coisas que estão além da vontade dele, ele é capaz de articular perguntas, né, Carol? O problema é quando eu tô tão identificado com essa subpersonalidade em que eu nem me questiono por que eu sinto, ou por que eu penso daquela forma. Agora, quando eu começo a criar ferramentas, essa maêutica socrática, de pelo menos me botar na berlinda e falar assim, peraí, mas por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá me tocando dessa forma? E quando eu começo a questionar, eu expando a minha consciência. Eu consigo começar a tomar consciência dessas coisas que eu estava fazendo e não percebia antes, que era o meu ponto cego. Entendeu? Aí começa a perceber, ele começa a ter um olhar mais atento de se auto-perceber. Porque tudo passa pela auto-percepção. Em particular, eu sou muito. Eu comungo muito da ideia que não existe cura. Existe autocura. Na minha opinião, existe autocura. Então, E essa diferença de tecnologia é uma diferença muito grande, né? sim, eu sei que tem gente que não. Muitos terapeutas, psicoterapeutas não vão gostar disso, porque gostam de estar nessa posição em que como eles promovessem isso. Eu não promovo a cura. Eu promovo um ambiente, uma forma com que o cliente e o psiquismo dele possam se perceber. Um ambiente para a autocura. Sim, porque no fundo é isso que nós vivemos. Estar encarnado é você estar no melhor ambiente possível para o seu aprendizado. Viemos para amar e aprender, né? Aprender o tempo todo. O tempo todo. Não há outra questão. E as questões em que a sua personalidade fica detida, muitas vezes, como eu estava falando aqui, é porque teve uma questão lá que você precisava aprender que não foi aprendida. E enquanto você não aprende aquela lição, você não pode ir para a próxima. Né? Como é que você aprende multiplicação sem adição? Não tem como, né? Então, assim, tem uma parte sua que está paralisada lá, não é à toa. Agora, falar isso aqui é fácil, mas de levar o cliente a isso, por isso que a vivência, ela faz um tipo de síntese que não passa pelo consciente, passa por um entendimento muito maior. Porque se fosse só pelo consciente, as pessoas quase todas estavam curadas. Bastava a gente dar uma grande aula, todo mundo explicava, Sim, todo mundo estava bem. Aqueles cursos de flash para você. Estava todo mundo bem, mas o grande problema não é ir. Agora, a vivência articula e faz ele rearticular muitas vezes o campo emocional dele. O campo energético, que a gente ainda nem sabe muito bem como é que é isso, né? Mas a gente chama de energético até por falta de uma palavra melhor, né? Como é que você faz com um material que é psíquico para você dar forma a ele, para você trabalhar ele? Nesse processo que a gente usa, no final de toda a regressão, a gente faz essa busca do personagem. E aí, você pede pro cliente estar olhando pro personagem e perceber, vem cá, ele tá com alguma marca, ele traz alguma cicatriz? Olha para ele como se você tivesse uma visão de raio-x. Como se você pudesse olhar para o dele. O que ele traz? Aí o cliente identifica lá uma energia escura, uma caixa no peito. Ele identifica uma série de coisas. Ele trabalhando aquele tipo de coisa que ele está vendo, ele está dando forma a uma coisa que é psíquica e de alguma forma ele está se tratando. E veja, o ganho dele não fica só na história. Como eu disse, ele está trabalhando nos traços de caráter. Ele está renovando o conjunto de valores que ele tem. Uhum. De comportamental que ele tem, né? Ele está modificando tudo isso. Uma curiosidade, nesse momento em que as pessoas estão hipnotizadas, podemos chamar assim? Pode. É. Estado alterado de consciência. Elas estão como elas estão? Elas estão como se estivessem dormindo? Porque eu nunca vi uma... Como um sonhar acordado. Como um sonhar acordado. Daydreaming, né? E você tem uma avaliação de pessoa para pessoa e da própria pessoa para certas situações. Tem momentos em que aquele mesmo paciente que entra bem, tem dia que ele não vai entrar bem. Ele não consegue fazer uma profundidade, entrar com mais profundidade. Agora tem clientes pacientes que entram de uma maneira que a gente chama de vivencial, né? Sente cheiro, percebe, tá lá vivendo, né? Como se está dentro da experiência mesmo? Sensorial completo. Sensorial completo. Há alguns casos em que você veja, a história da humanidade não é nada bonita, né? É nada linda, né? É nada fofa, né? Pelo contrário. Então há momentos em que você vai se deparar com algumas vivências em que as pessoas, se não souberem, né, antigamente, principalmente quando a gente tinha a parte ainda presencial, hoje é muito virtual, né, existem certos cartazes que a pessoa está quase revivendo aquela situação, né. Então ela sente mesmo, na batalha medieval, com um cara com a espada, pá. Por exemplo, um caso muito forte que eu tive de um estupro coletivo.
E a gente estava trabalhando numa questão que essa menina, uma menina nova, ela não conseguia aceitar estar no corpo feminino. Hoje ela é uma transexual. Não é nem por uma questão de preferência, é uma questão dela não aceitar a fragilidade que o corpo feminino Fruto dessa fruto experiência. dessa experiência. Fruto dessa experiência. Onde ela foi, né, enfim, sofreu uma violência durante dias por várias pessoas. Então, assim, Imagina a pessoa sentindo ressignificando essa experiência, né? Sim. Como é importante ver que existe a possibilidade da pessoa trabalhar os seus próprios traumas. no caso específico dela, ela conseguiu trabalhar melhor isso, mas ainda assim ela não conseguiu Não permanecer. conseguiu Ela permanecer. hoje está... mas pelo menos é o que a gente fala, né, Kel? Deu um primeiro passo, né? Não, é ter mais consciência. Ela conseguiu ela tá tomando essa decisão de, né, hoje ter né, tá mudando o corpo, mas de maneira mais consciente. Então, assim, a minha proposta não é, você tem que fazer isso ou aquilo. Não tem certo e errado, não tem moralmente correto. Não é isso. O processo é de aprendizado. Então, se para ela o que ela dá conta de fazer é isso, mas agora ela tá fazendo de maneira mais consciente, de maneira mais tranquila, tá tudo bem. Pelo menos ela tem mais saúde mental para fazer isso. Marcelo, sabe o que eu estou enxergando nesse nosso bate-papo aqui? A importância desse episódio, desse assunto aqui, da galera que está vendo a gente, porque ele provavelmente está reconhecendo nele algum impulso, alguma supressão de vontade, algum gatilho, né? Uhum. Algum maneirismo que ele percebe que é mais forte do que o desejo dele de mudar aquilo. E de repente, trocando essa ideia aqui, ouvindo o Marcelo falar, essa pessoa se encoraja a procurar, né, uma pessoa que trabalha com terapia de vida passada, no singular, né? E mais, né? Tô aqui pensando também, Marcelo, no enfrentamento das pessoas que procuram você, assim, porque essa pessoa está abraçando o cacto. Ele tá lá disposto a entrar em contato com o espinho da própria dor para entender qual é a mensagem e o poder transformador que esse sofrimento pode trazer. Que coragem. É coragem. Você falou uma coisa interessante, porque na minha primeira sessão com meus pacientes, a primeira coisa que eu falo é isso: olha só, é um processo que eu vou estar com você para tudo, mas tem que ter coragem. Sim. Porque talvez para mim o ato de mais coragem é você se ver como você é, e não como você pensa que é. E tem uma diferença aí, né, Márcio? Tem uma sombra, como Nossa. aborda bem, tem uma sombra entre o que eu sou e o que eu penso que eu sou. E essa aqui é a grande dificuldade, entrar em contato com aquilo que eu sou. E qualquer mudança efetiva só vai acontecer quando eu entrar em contato com aquilo que eu realmente sou, não com aquilo que eu penso que sou. Então, muitas vezes eu estou achando que fulano, ciclano, que a culpa da minha vida está ruim é por causa de ciclano e fulano. Não, eu estou projetando muitas vezes o que eu trago em mim, das minhas experiências no outro. É a forma com que eu estou decodificando a experiência, né? E a terapia regressiva tem essa capacidade de alterar ou de fazer ele fazer uma nova uma ressignificação sobre a forma dele ver, os valores que ele traz. Porque a responsabilidade está em nós. Eu digo que o trabalho da terapia regressiva o pessoal gosta muito de falar de empoderamento hoje em dia, né? O verdadeiro empoderamento é quando você se torna ator principal da sua vida. E não você ficar dependendo das circunstâncias externas para que você seja feliz ou seja bem. Tem coisa mais chique do que se conhecer? Rapaz, se atrasou a conta do mês de água, né? Tua conta de água tá atrasada, é por causa de vida passada? Não é. É você que não foi à luta e não pagou e preferiu tomar uma cerveja ou sei lá. Escolhas. Escolhas. Baseada nos meus valores, baseada naquilo que eu entendo, o que eu interpreto, na minha responsabilidade ou não. Só que tudo tem causa e efeito. Plantar é livre, colher é obrigatório, né? Isso aí. Cara, O mas plantio é livre. não nesse sentido de castigo, mas no sentido Sim. de aprendizado. Como se fosse uma responsabilidade pelo que Para você melhorar. E aí, nesse aspecto, a gente ouve muito falar da questão do orgulho, né, e do apego, né? A doutrina espírita mesmo se fala muito sobre isso. O orgulho, ele te brinda de aprender. Porque quando eu acho que eu sei, vou aprender o quê? Eu não estou para aprender. E nesse aspecto, a culpa está a serviço muito mais do orgulho, porque ela diz o quê? Eu já sabia, não podia ter errado. E aí você cria comportamentos em que você se pune. Autopunição. Autopunição. Lógico, comportamentos inconscientes, procedimentos inconscientes. Tem uma experiência a respeito disso, que não tem nem a ver com a questão da terapia vida regressiva, mas eu gosto de falar muito sobre isso. Tem um experimento dos neurocientistas agora há pouco tempo, com capacete de Positron, eles conseguiram iluminar e perceber as áreas que se acendem no cérebro. E descobriram a área que se acende
da satisfação ou da plenitude, aquilo que se aproxima da plenitude, né, no cérebro. Juntamente com ela, eles descobriram a área do sofrimento e a área da dor. Dor e sofrimento são duas coisas diferentes. Dor existe, dor é facto. Mas sofrimento é o meu apego à minha dor. Tem um aspecto psicológico, né? Pois bem, quando a gente descobriu isso, eles falaram assim, então peraí, vamos descobrir o que faz a gente se sentir pleno, né? Foram pro dinheiro, pra beleza e pro poder. E nenhum desses três estava aceso. Então eles pegaram, por exemplo, o poder, CEOs. Os caras estavam muito mais preocupados em trabalhar para manter a posição, então a área do sofrimento estava acesa e não a da satisfação. Olha, Pegaram uma menina que tinha acabado de ser Miss Texas e perguntaram para ela, você tá feliz? Como é que você tá? Não, eu tô feliz, eu realizei meu sonho. e por dentro, Botaram o capacete de proteção e acendeu o sofrimento. capacete da verdade. Vamos lá, capacete da verdade. Capacete da Me verdade. traga um desse, não. E adivinhem, Tô fora. pergunto pra vocês, adivinha, por que essa menina tava com o sofrimento aceso? Qual a preocupação de uma mulher que acabou de ganhar o Miss Texas e tava indo disputar a Miss América? Adivinha. Não é difícil adivinhar. A beleza. Engordar. Não podia engordar. Isso causava sofrimento nela. Sofrimento. Se Percebe? engordasse, deixaria de ser bela, Percebe? E aí, não ganharia o concurso. não vou me alongar muito na experiência pra gente voltar pra nossa coisa. Terceiro motivo que eles descobriram, terceiro motivo que mais acende a questão da plenitude. Sofrer. Sofrer acende a sua parte do cérebro satisfeita, de plenitude. Por quê? Se eu me julgo culpado, eu mereço o quê? Punição, Sofrimento. sofrimento. E aí você fica satisfeito porque está sofrendo. Marcelo, é um ecossistema neurológico. Márcia, Ali que fecha o circuito. a fisiologia é tão séria que quando forma esse curto-circuito entre Sim. sofrimento e satisfação, a parte dos lobos frontais de raciocínio lógico se apaga. Se apaga. Só consegue quebrar esse circuito no momento em que a pessoa volta a raciocinar. Porque não tem lógica nenhuma. Como é que você está satisfeito por estar sofrendo? Só que quando você aciona o seu centro de sofrimento, você aciona a sua produção de cortisol. Cortisol te derruba seu sistema imunológico em 77%. Certo. Você está literalmente produzindo doença. Ou seja, você continua se estabelecendo, você é o seu juiz, você é seu carrasco, você é seu... Olha, então cada vez Pura a ciência punição. provando que, cada vez mais a ciência prova que não existe essa coisa de mente e corpo separado. Não. Não tem isso. Não tem. Né? Isso é fruto lá do iluminismo, da galera daquela época que precisava fazer essa história. Só ficar para poder entender, né? É mais uma questão conceitual É uma questão do que uma verdade. Né? É mais um mapa do território do que o próprio território, Sim. na verdade. Né? Porque também, como é que você separa, né? Que é isso? Onde é que começa a mente e o corpo? Por exemplo, emoção. Emoção tem sempre uma resposta fisiológica, É. mas tem a ver também com esse ser espiritual. Então você vê aonde que se separa, né? Percebe? Fica difícil essa separação. É separação para entendimento. Então, vamos... Agora, só fechando, Tá. As duas primeiras coisas que mais... Perdão, é que eu falo muito. Não. Tá muito bom. Aí suscita muita pergunta. Então, mas essas duas coisas que mais suscitam o acendimento da parte da satisfação. A primeira coisa, aprender. Quanto mais a lição é difícil, quanto mais você se esforça para aprender, quando você aprende, você fica satisfeito. A segunda coisa, e é uma coisa que vai ser fácil de vocês entenderem, é quando você se supera. É quando você consegue bater o seu próprio recorde. Por isso que o cara sobe a montanha, depois quer subir a montanha de costas, porque tem que bater o próprio recorde. E quer subir um mais alto, Tem que depois subir uma outra mais alto. Porque tem um nível de satisfação que vai lá. Agora eu pergunto para vocês, agora pegando esse exemplo e trazendo para nossa visão nessa paradigma do ser espiritual. O que é aprender e se superar? Qual é a palavra que a gente pode usar para unir essas duas coisas? Evoluir. Evoluir. Você está biologicamente programado para estar satisfeito quando evoluir. Abduziu de novo, peraí, aguenta aí. A natureza fez isso conosco, esse milagre. Chama o nome que você quiser, Deus, a inteligência divina, o cosmo, dê o nome, Buda, Brahma, Criador. o acaso, dê o nome que você quiser. Não, o acaso não, sabe por quê? Eu vou agora falar um dado científico. Tá. Eu leio muito sobre física quântica, sobre biologia, origem da vida no universo, papá. E outro dia, cara, eu tava lendo uma coisa interessantíssima. Na verdade, é um dado matemático, né, de probabilidade. Sabe aquele Rubik's Cube, aquele cubo de cores que você, né? Falando sobre, fazendo uma comparação sobre o acaso criar a vida no universo, né? Se seria possível. E um cientista, não lembro quem, não vou lembrar agora o nome, mas enfim, ele fez um cálculo. Da potência de 10. Não, ele disse que
considerando o Rubik's Cube, se você virar ele ao acaso, for virando ele ao acaso, seria necessário mais do que a idade do universo para resolver ele. E isso é muito mais simples. Grandezas e grandezas e grandezas mais simples do que se criar o ser vivo mais simples. Então, assim, matematicamente, probabilisticamente falando, o universo não tem nem idade para isso, né? Então a gente descarta o acaso, vamos chamar de outras coisas, né? Enfim, cada um, né? Mas, enfim, no meu caso, você pode usar qual for, mas você veja, você está biologicamente programado para estar satisfeito quando você evolui. Simples assim. Falar em satisfação, eu estava pensando em perguntar a ele qual é o caso mais desafiador. Mas nada do que ele falou parece simples de resolver, né? Mais do que ele já falou, cara, é uma missão difícil. Mas você consegue, cara, pensar top 2? O grande problema, Márcia, por exemplo, existe o que é normalmente diagnosticado como esquizofrenia, né? Que na nossa visão é uma subpersonalidade que está atuando ali, ou mesmo até uma questão de sensibilidade, de percepção dessas presenças espirituais de tamanha forma que a pessoa não sabe em qual realidade ela está. Certo. O grande problema, o grande desafio, embora nosso entendimento seja claro sobre essa questão, é que não existe uma parte para me aterrar. Como assim, Marcelo? Por exemplo, quando um paciente me procura, ele tem uma parte dele que já não quer mais ser assim, que já não está satisfeito daquela forma. Então eu me alio a essa parte dele que quer mudar, que, vamos dizer assim, quase sempre está ligada ao eu maior dele, ou essa faísca divina, que é uma questão da nossa alma. Chega um momento em que a nossa alma pede mudança. Você está sofrendo para querer manter aquele valor, mas a tua alma já quer que você vá para outro lugar. O sofrimento vem daí. Normalmente, nessa didática do sofrimento, da dor, né? dessa capacidade de transformação que a dor traz, ela está sempre nisso aí. Quando eu não tenho esse núcleo do ego bem definido, desse que não quer mais ser assim, fica difícil de você ter uma abordagem. Embora o Hans Stendhal teve inúmeros casos, Hans Stendhal é um dos pais da terapia regressiva, né, da terapia de vida passada. Ele teve alguns casos em que ele conseguiu tirar as pessoas desse diagnóstico de esquizofrenia. Mas ele ficava 3, 4, 5 dias com essa pessoa e seguia na viagem dela. Ia com ela nessa viagem, do que ele ouvia, do que ele via, do que ele percebia, e tudo ele entendia, e daqui a pouco ele ia trazendo de alguma forma. E conseguiu resgatar o núcleo por vários casos. Mas é uma coisa que ele mesmo falou assim, olha, eu não aguento, eu não dou conta. Porque é 36 horas, 48 horas, 52 horas, e vai embora, entendeu? Então, e há momentos que nem isso, nem dessa forma, ele também não teve sucesso, 100% de sucesso. Porque tem uma questão de desorganização ali, tamanha, entre a subpersonalidade, estão tão... não tem um núcleo de ego definido, em que tá atrativo, né? Que você tem onde você se aterrar. Ó, isso aqui é a realidade. E que foi isso, cara? Uma coisa Gente, aconteceu. Não, Marcelo pode explicar. Marcelo, explica. Nós não fomos abduzidos, peraí. Não, isso aí... O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava aqui no meio do papo, né, do encontro com o outro lado, do encontro com as entidades, nos casos de esquizofrenia, e a luz cismou em faltar 1, 2, 10 vezes. A gente gravava a pergunta, Marcelo começava a responder, a luz... Rapaz, não é que tem coisa aí mesmo? Isso é muito comum, isso é muito comum no momento da sessão, terapia. Sempre que ele está chegando no âmago da questão, da vivência, da recordação que está sendo vista, ou da vivência, é muito comum a internet estava funcionando normalmente, começa a não rodar, começa a não ouvir, começa a ter que... Eu quase tenho que continuar conduzindo por instrumentos. Eu sempre brinco, aprendi com o meu professor, e brinco que é o TI do outro lado. O TI que quer manter o status quo, que de alguma forma tenta interferir, mas logo passa, né? São os hackers do além. Logo passa. Logo passa. Tanto que já passou, estamos aqui de novo, né? E, assim, interessante a gente observar que muitos desses traumas são transgeracionais, né? Eles transcendem uma existência só, né? Mais cedo a gente estava falando daquele caso, até notei aqui, do pai que viu o filho ser assassinado. Fala um pouco desse caso que é interessantíssimo.
Então, é uma pessoa que me procurou com uma queixa de uma indiferença, havia uma indiferença da parte dele nessa existência com relação à vida, com relação a relações com as pessoas, ele tinha uma dificuldade de se envolver, e ele percebia isso, mas ele não é que ele não queria se envolver, ele não conseguia se envolver. E fazendo o processo regressivo, a gente vai para uma existência em que ele era como se fosse um camponês, porque veja, esse quadro onde se deu, quando se deu, isso não é o que eu procuro. O que me importa é o material psicológico. Então eu não evidencio muito isso. Mas pela fala dele, ele mesmo diz que pareciam que ele estava com um camponês, com uma mulher, o filho, e em dado momento, soldados que, pela fala dele, pelo que ele descreve, seriam como romanos, a busca de víveres, né, a busca de comida para a tropa, entram e começam a pilhar eles, levam a esposa, e na hora que eles estão indo embora, o menino dele tinha se escondido, na hora que eles estão indo embora, eles vão e assassinam o filho dele na frente dele. Um deles, ele descreve muito, muito precisamente a cena, né? Um deles pega o menino de 7, 8 anos, e transpassa com a espada na frente dele. E ali ele congela, depois de ter apanhado, né, dele, ele fica no chão, e ele congela com o corpo do menino ao lado, e ele fica ali, segundo a descrição dele, durante muito tempo. Em dado momento, alguma coisa faz ele se movimentar, ele não enterra o menino, mas cobre o corpo de pedras para que ele não fosse comido por animais, né? E aí ele sai, vira andarilho, começa a viver da caridade dos outros, numa pequena vila, como ele descreve. Em dado momento, ele vê uma tropa, também parecida romana, a cavalo. E ele relata, e é tão interessante isso, porque ele relata o pensamento que ele tem, a decisão que surge na mente dele. Quando ele vê aquele pessoal passando, ele fala assim, aí ó, isso é a maneira de viver, não ligando para ninguém, não se envolvendo com ninguém. E é tão forte e tão interessante que ele vai daquela existência que nós estávamos vendo para uma outra existência. E nessa outra existência ele se vê como soldado romano. E tão indiferente, tão capaz, tão frio, que ele é posto como um torturador dentro do circo romano, aonde ele faz todas aquelas manobras que a história conta, né? Crucificações, usava os corpos como poste, né? Fazer de tocha. Colocar uma galerinha para ser comida de leão, exatamente, tipo isso. Exatamente. Ele vê essa realidade. E ele totalmente indiferente. Totalmente, para ele, tanto fazia quanto... É como se estivesse mexendo com uma coisa. Tudo era ele objetou tudo, né? Tudo virou objeto, tá? Aquele trauma da outra vida, exatamente, da morte do filho, criou essa indiferença nele. Não tinha conexão com ninguém. Então, a gente fala, né, no estudo de traços de caráter, a gente fala de valores, de crenças, e ele traçou uma estratégia de não sofrimento. Eu sofri tanto por perder alguém que eu amo, então eu não quero mais amar ninguém. É lógico que isso não é nível consciente, a gente não faz isso no nível consciente, mas inconscientemente ele criou a indiferença como uma estratégia. E a gente vê muitas pessoas ainda vivendo nessa estratégia, que é uma tentativa vã de não sofrer. Tanto é vã que a gente vai continuando agora a história dele. Quando ele vira esse torturador, em dado momento ele relata que uma moça de 17 anos é trazida para ser viciada, né, para poder ser crucificada, e ele não faz, ele dá um jeito de tirar ela. Depois, mais pra frente, vocês vão entender o porquê disso. Nesse mesmo dia vem um senhor, ele tem que crucificar um senhor. Nesse momento em que ele está lá fazendo a manobra de crucificação, que bota, né, a cruz ela ficada no chão, e aí ali ela crucificada. Ele relata durante a vivência que incomoda o olhar do senhor para ele. Como se o senhor olhasse para ele e falasse assim, você está fazendo isso comigo? Como é que você está fazendo isso comigo? E ele nunca tinha visto aquele senhor. Então assim, é muito estranho, né? Porque, e ele relata isso com muita nitidez. O tempo todo que ele está lá falando que está fazendo a manobra, ele fala sobre isso. E, enfim, ele acaba, mesmo com aquele olhar incomodando, ele vai, crucifica, levanta a cruz e tal. E aí, naquele processo de crucificação, leva-se um tempo para haver realmente o desencarne, a morte. Em dado momento, quando ele para de fazer o que estava fazendo e observa a cruz, aquele senhor na cruz, ele vê não aquele senhor morrendo, mas saindo do corpo daquele senhor, aquele filho. Ou seja, a individualidade espiritual que ele estava tinha sido aquele filho que ele perdeu no passado. Peraí. Isso bugou minha cabeça, bicho. O senhor era o filho dele reencarnado. Aí pode-se pensar assim, mas o sistema divino que fez isso a ele como castigo? Não. É isso que passou na minha cabeça. É como aprendizado. Então, veja, o sistema, de alguma forma, tentou várias vezes chamar ele para voltar para sentir.
faz parte da nossa evolução aprender a sentir. Nós temos que transformar nossas emoções em sentimentos, né? Porque emoção tá sempre em envolvimento de uma resposta fisiológica. Agora, a emoção com o pensamento, com o raciocínio, vai virar os sentimentos, os verdadeiros sentimentos, amor. Ele se negando na indiferença, ele tentou, de alguma forma, não sofrer, mas acaba tendo que levar o sistema divino a levar ele a uma situação em que precisa de um sofrimento talvez ainda maior, Extremo. para poder fazer ele despertar de novo. Então, tipo, seria um segundo choque para tirar ele desse estado de indiferença. Desse estado de indiferença, desse estado de estagnação. Porque a indiferença você me perguntou, por que eu estou falando disso tudo? Você me perguntou dos casos mais difíceis. Na forma com que a gente aborda, nós estamos o tempo todo para evoluir. Toda vez que nós estamos no sofrimento é porque a nossa alma já quer dar um passo e a gente está teimando em se manter naquele passo anterior, no degrau anterior. Mas o eu maior, essa parte onde está o nosso DNA divino, já está insistindo para que você dê o próximo passo. É o caso dele, ele tinha que dar o próximo passo. Qual a melhor maneira de fazer despertá-lo? Ele perceber que mesmo na indiferença, ele foi capaz de criar ou causar dor a quem mais queria proteger. Caramba. A ponto dele relatar que naquela existência ele não volta mais a trabalhar. A partir daquele dia, a partir daquela situação, não que ele lembrou, naquele momento ele lembrou exatamente de tudo, mas foi tão traumático que ele não volta, ele acaba naquela existência partindo para um vício. Ele começa a se beber o tempo todo e acaba encarando por conta da bebida. Mas ali foi o ponto de virada para que ele voltasse a sentir. Quando esse personagem da indiferença, agora, ele reconhece ele, acolhe ele, hoje ele passou a ter maior envolvimento com as pessoas. Ele conseguiu estar no presente. Aquela parte da personalidade estava detida naquele momento, porque não virou nem passado, né, cara? Não é nem para dizer que é regredido. O cara está regredido. Ele nunca saiu de lá. Tem uma parte dele que nunca saiu de lá. Estava no inconsciente dele, né? A mente tem essa capacidade. A mente não tem lugar nem tempo. Então, tem uma parte dele que estava detida naquela situação. Então, por mais que ele não quisesse, hoje ele repetia isso. Quando ele entende a situação, e a gente faz um trabalho, aí no final a gente faz um trabalho de acolhimento. É como se ele olhasse para aquele personagem e, de alguma forma, ele tratando aquele personagem. Nesse processo, existe o que a gente chama de integração. Quando ele integra esse personagem, ele é capaz de usar a experiência que esse personagem teve sem que o personagem use ele. Eu tô chamando de personagem aqui uma existência anterior, um ego anterior, tá? Porque é aquilo que o Jung fala, né? Enquanto você tem complexo, tá tudo bem. O problema é quando o complexo te tem. No caso, o ego, o sub-ego, mantinha ele na mesma estratégia de não sofrimento. Isso seria tipo aquele termo que o Jung usa de individuação dele? Individuação. Você precisa integrar. E aí, vocês até me perdoem, mas, por exemplo, vou usar o exemplo de Cristo, né? Quando se chama Cordeiro de Deus, né? No hebraico antigo, lá no hebraico antigo, o cordeiro, a palavra cordeiro é a mesma palavra do integral. É o integral de Deus, é aquele que integralizou todas as experiências, percebe? Nós estamos aqui a serviço de avançarmos naquilo que a gente já tinha conversado sobre retornarmos, termos consciência da nossa individualidade espiritual. Mas cada ego serve para esse caminho de volta para um degrauzinho. Só que tem algumas dessas experiências que foram tão traumáticas que elas se mantêm separadas. É como se ela tivesse uma vida própria e ela disputa o nosso livre-arbítrio. Por isso que muitas vezes, quantos de nós quer agir de uma forma e vai lá e age de outra? Quem é essa parte? Que parte é essa minha que se impulso é esse mais forte do que a própria vontade da pessoa? Exatamente. Até, né? Como é que eu penso uma coisa, faço outra e sinto outra? Porque nós estamos ainda cindidos. É o Marcelo, mas tem aqui as subpersonalidades, cada um puxando. E baseada nas experiências que tiveram. Buscando o que elegeu como certo, como melhor. No caso desse meu paciente, tinha uma parte dele que elegeu a indiferença como uma estratégia para não sofrer. E por mais que hoje ele quisesse conexão, tinha uma parte dele que falava assim, não, quando a gente se conectou, lá, a perda que a gente teve. A perda, e olha o que aconteceu para poder despertar. Entende? Tinha uma parte dele que essa experiência não tinha sido integrada. Veja, a vida é a grande terapia da alma. A vida está a serviço de fazer esse processo de integralização, de individuação, como disse Jung. Mas a terapia é um catalisador, ela acelera esse processo, principalmente na questão da regressiva, na terapia regressiva. A nossa busca é essa, de acelerar o processo, de facilitar o processo. Essa frase, repete de novo, essa frase merece destaque. Excelente. A vida é a grande terapia da alma.
Porque a vida, se o terapeuta tem a obrigação de estar cutucando, de estar te questionando naqueles conteúdos que você traz, nas dificuldades, a vida faz isso excelentemente, né? A vida sempre está pegando naquilo que mais dói na gente. E é normal, porque veja bem, se é o que está doendo, é o que está mais enfraquecido, é o que está menos treinado. E é justamente essa área que você precisa desenvolver. E como é que a vida faz isso, né? Trazendo situações, pessoas, circunstâncias, né? Sim. Metal amola metal, né? Pessoas amolam, afiam pessoas. melhor, pessoas, né? É isso. Então é nesse atrito, nessa convivência que a gente vai se tornando melhor, se tornando mais elaborado, cada vez mais capacitado para estar se identificando com o todo. Com o todo interno, que é esse todo que nós estávamos falando aqui, eu e minha subpersonalidade, e com o todo externo. Uhum. Né? Como diz lá o Hermes Trismegisto, né? O que está no pequeno está no grande. Então, se você parar para pensar Essa nisso... old so below, né? Exatamente. São sistemas menores dentro de sistemas maiores. E esse paciente especificamente, ele depois de vivenciar esse processo, ele conseguiu realizar essa integração sente muito desse mais- sub-ego? Ele se sentiu muito mais integrado à família, à companheira. Ele conseguiu estar muito mais próximo. Houve realmente um avanço significativo depois dessa vivência. É lógico que nenhuma situação está sozinha. Tem várias outras situações também que acabam causando o que a gente chama de trauma reforçado. A gente viu mais coisas, mas ele avançou consideravelmente. Isso explica uma coisa importante. Por exemplo, eu tô tentando comer menos, mas eu já entendi. Então, quando eu vou à pizzaria, tem uma subpersonalidade minha. Eu também. Eu acho que sou irmão gêmeos, então por quê, bicho? Cara. Eu tenho um amigo que Eu me não falou tenho assim, controle, tá brincando eu não assim. tenho um amigo controle. meu me falou, Marcelo, sério, ele falou, cara, eu bebo muito pouco. Eu só bebo um copo. Só quando eu bebo um copo, vem. Aí agora eu tô entendendo. E É a aí, subpersonalidade. tem uma subpersonalidade interna, e no caso dos vícios em particular, pegando o seu gancho, Isso. você tem a questão das presenças espirituais, como a gente falou. Que aí também elas reforçam essa questão, né? Principalmente nos vícios. E quando eu falo vício, eu não tô falando só de bebida. É de trabalho, é de sexo, é de comida, enfim, é de ficar à toa. Vício são inúmeros. Alguns são mais evidentes. Isso me leva a uma outra pergunta. Por exemplo, acontece, Marcelo, de vez em quando, de alguém procurar você, por exemplo, para uma questão que ela está procurando um arrimo. Acontece. Mas ali, muitas vezes, eu entendi o que você quer dizer. Ela vem com um sintoma que às vezes nem é tão significativo, é isso? Olha, Marcelo, e eu não vou falar de denominações religiosas, mas todo mundo tem uma fórmula para prosperidade. Uhum. Quando, na verdade, prosperidade como coisa em si nem é produto de uma qualidade propriamente dita. Existem muitos caminhos para uma pessoa. E aí entra no outro mapa, por exemplo, ser rico, mas qual o caminho que aquela pessoa. Foi um caminho de virtude, foi um caminho de contribuição. Mas veja, Mas você percebe que todo mundo tem uma fórmula. Quer dizer que se a gente resolver a questão da prosperidade do mundo, ou seja, a sensação de riqueza em torno de si mesmo que um ser humano tenha, a gente veja, evoluiu. Vamos. Eu estou entendendo o que você quer dizer, mas eu vou tentar resumir de uma outra forma. Mesmo isso, mesmo não sendo o motivo mais preciso, ou talvez mais próximo da realidade, não importa. O sistema está fazendo e usando de certas realidades provisórias para que a transformação ocorra. É tipo a cenoura na frente do cavalinho. Sim. Você está andando e a cenoura vai andando junto. Sim. Então, muitas vezes o cara está buscando riqueza. Beleza, tá tudo bem. Ele, naquele momento, elege que a riqueza é a grande questão dele. No caminho dessa busca, ele vai fazer mudanças que vão ser significativas para a alma dele e que estão dentro do estágio de consciência que ele está. E quem sou eu que dizer que o estágio dele é maior ou menor? Eu tô falando de estágio, eu não tô falando. Não é a valoração, Eu não tô depreciando, não. Eu tô só dizendo que é o estágio. Estágio de consciência. Cada um tá no seu patamar de consciência. Então, naquele momento, talvez o que me atrai é a riqueza. Tá tudo bem. Não é um problema isso. Faz parte. O sistema divino entende isso e usa disso para que a gente possa se transformar, se elaborar. Eu entendo. O ideal seria um aprofundamento maior. Mas aí me lembra um pouco até a questão do Jung, quando ele fala da saga do herói, né? A saga do herói é isso. Quando vem lá, o príncipe e a princesa é roubada pelo dragão, o príncipe não tem a menor condição de enfrentar o dragão. Só que no caminho dele, ele vai lá, passa no mato e acha lá um cajado
e daqui a pouco um sábio entrega pra ele uma capa de invisibilidade. Ele nem queria brigar com o dragão de repente, Ele nem queria exatamente. Mas ao longo da saga, ele vai se preparando. E quando chega lá, talvez ele até entenda que nem precisa brigar com o dragão, de repente o dragão é amigo. Mas, veja, ele tá se preparando. A saga do herói tá acontecendo com todos nós aqui. Seja pelo motivo que eu eleja, pela indiferença, porque eu não quero sofrer, seja pela riqueza que eu acho que é importante, seja pelo que for, nós todos estamos na nossa saga. O que a gente precisa tomar é consciência, cada vez mais ter essa consciência de que eu estou passando e reconhecer o quanto esse sistema divino é preciso no que põe no meu caminho. Porque o que ele põe no meu caminho está intimamente ligado com o estágio que eu estou. Você quer dizer, então, que, resumindo, tá tudo no seu lugar? Tá tudo no seu lugar. Você nasceu na família certa, no lugar certo, você tá convivendo com as pessoas certas. Eu sei que você tá convivendo com o Márcio, mas é com a pessoa certa, entendeu? É parceiro. Concentra na cruz, hein, garoto? Percebe? Na verdade é isso. Falta a gente tomar consciência disso. E quando eu falo isso, então agora eu vou aceitar tudo que eu tenho. Não, não se trata só disso. Não é aceitar só intelectualmente. É aceitar emocionalmente. É aceitar um nível de entendimento que talvez perpasse a questão da intelectualidade. É um nível de entendimento que é de sensação. Sensação. Tá tudo servido bem. Mesmo aqueles camaradas que estão lá achando que estão fazendo uma coisa para atrasar o sistema, né? Vão lá falar, na visão espírita, por exemplo, o obsessor tá lá querendo atrasar o sistema. Mesmo ele tá a serviço de Deus. Porque ele tá facultando a oportunidade. Não há nada fora de Deus, né? Não há nada fora de Deus. Isso é uma bobagem. É igual achar, o mal existe. Não, não existe. Deus não concebeu o mal. É um processo de aprendizado. E tem outra coisa que as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu vou falar. Não existe o mal, nem existe o bem. Existe o que é. O sistema é o que é. Sabe quando Moisés encontra lá a sarça ardente e ele pergunta, quem és tu? E ela responde, eu sou o que sou. O sistema é o que é. Não tem bem nem mal. É um processo educativo infinito, pelo que a gente parece. Pelo menos aonde nós estamos, do estágio que nós estamos, parece ser infinito. Né? Então, e a mim me parece que é quase infinito. Nós, criaturas, nunca vamos chegar, talvez, ao ponto do Criador. Vamos se harmonizar com ele, mas nunca ao ponto de se igualar ao Criador. Mas não tem essa denominação é nossa, é da nossa mente. Aquilo que a gente conversou, né? A mente precisa qualificar, né? Para entender. É um processo. É por isso que a gente entende que o próximo estágio é essa coisa intuitiva. Porque quando você intui, é um download, né? Entendi. Você não sabe nem como, mas você entendeu. Uhum. A mente precisa estar classificando, qualificando. E essas qualificações são nossas. Mal, bem. A guerra entre o mal e o bem. Eu sei que isso vende muito. Mal, bem. A guerra entre a luz e a escuridão vende muito. Mas, desculpem, não é uma realidade. São histórias criadas pela mente humana. Pela mente humana. Faz parte do nosso processo de educação. Não é uma coisa intrínseca à natureza. Não é. Inclusive, esse ponto de vista é muito útil para as pessoas. Tem muita gente que tem problema familiar, né? Quem não tem problema familiar? Sim. Mas tem pessoas que têm grandes problemas familiares, né? Grandes traumas gerados por pai, mãe, companheiro, né? Então, talvez se as pessoas se elas entendessem que está tudo no seu lugar, né? De que isso faz parte do momento delas e elas daí têm que tirar algum conhecimento, alguma lição. Um aprendizado. Né? Um aprendizado. Você já teve algum caso seu também de pacientes com problemas familiares entre pais e mães? Sim. Mãe e filho? Vários, cara. Pais e mães, pais e filhos. Porque a gente vai entendendo, né, cara? Porque a gente é muito mais multifatorial do que a gente supõe. A gente tem questões internas, como a gente está falando, da nossa personalidade e das subpersonalidades, questões externas, nós com a nossa família, nós com a sociedade. Então, são multifatoriais essas questões. Eu tenho um exemplo de uma cliente que me procurou, ela era a 7ª filha de um casal português. E ela tinha a nítida impressão que a mãe queria ver ela pelas costas. Ela tinha a nítida impressão, inclusive, e isso seguiu a vida toda dela. E o sistema divino, que sabe como agir, no próximo lá, né, ao final da existência da mãe, ela era a mais nova, a minha cliente era a mais nova, teve que ficar com a mãe. Teve que cuidar da mãe. O pai foi falecido, o pai português falecido, e ela teve que ficar com a mãe. E ela, naquele momento, ela me procurou porque eu não estava suportando ter que conviver e ao mesmo tempo tendo aquela impressão que a mãe queria ver ela pelas costas.
Fizemos uma regressão nesse caso. A gente poderia ter usado a constelação, mas não foi o caso, a gente usou uma regressão. Ela vai para o momento em que ela está na barriga da mãe. E ela está percebendo a mãe contando ao pai que estava grávida de novo. E o pai brigando, antes dela perceber isso, ela percebe a preocupação da mãe ao falar, que teria que falar ao pai. Ela no útero já estava sentindo isso. É muito comum, nesse momento do intrauterino, nós ficarmos muito identificados com os pensamentos, as emoções da nossa mãe. E naquele momento ela percebia a preocupação que a mãe tinha de ter que relatar. E como ela ia ter que relatar? Porque, veja, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 70 anos atrás, né? Vamos botar aí. Em que um casal simples, que tinha migrado de Portugal para cá, numa situação difícil, tendo um 7º filho. A mãe estava muito arrependida, como se ela tivesse responsabilidade por ter engravidado. Então, de alguma forma, ela não queria aquela criança. E ela percebe esse pensamento. E ela cria a realidade disso. Então, minha mãe me quer ver pelas costas. Durante o processo regressivo, durante ali o transe, o estado alterado de consciência, eu perguntei a ela, mas ela não queria a você ou ela não queria mais uma criança para ter que sustentar? Essa simples pergunta fez ela perceber que não era com ela. Não era pessoal. Não era pessoal. Rapaz. Não era pessoal. Só isso fez ela ganhar o que a gente fala de expansão de consciência. Ela expandiu a consciência para entender a situação que eles estavam vivendo, de dificuldade. Quando ela abre o campo dela, sai da visão fechada do prisma dela e abre o campo e vai para perceber a visão da mãe, aí ela vê a conversa da mãe, o pai acusando a mãe como se a mãe tivesse responsabilidade. Veja, naquela época se tinha essa ideia, né? Que o homem tinha a ideia de que de repente a mulher engravidava porque queria. Sim. E o pai fala isso. Quando ela vê todo aquele drama e começa a entender todo o drama que a mãe estava envolvida, ela expande a consciência e acabou. E aí a situação com a mãe dela mudou completamente. Imediatamente. Tanto que com essa moça, esse trabalho com ela foram só 3 sessões. Não é uma coisa que acontece rotineiramente, tá, gente? Claro. Normalmente é um processo terapêutico. Mas algumas vezes, algumas travas são feitas, se desanuviam dessa forma. Um mau entendimento. Quantos dos nossos desentendimentos não tem a ver com a forma que eu vejo, conflitante com a forma com que você vê? Veja, não é que a mãe não a amava. Amor, tanto amor que cuidou, manteve ela estava aí. Mas, naquele momento, ela estava num momento em que ter mais uma criança era difícil. 7 filhos. Sim. Né? Isso é impressionante. Existe uma fala que diz que a maior distância entre 2 seres humanos é o mal entendido. Nossa, essa aí tem que anotar. A gente tem que criar um livro de frases impactantes. Verdade. A gente faz um e-book, Resenha dos ETs. Boa ideia. Boa ideia. Né? Nós vamos tirar um montão de frases do Marcelo boa que são ideia. muito úteis para quem deseja se transformar, enfim. É isso. Então, você vê, maus entendidos acontecem o tempo todo, né? E aí você começa a entender essa coisa da harmonização, né? Você tem que harmonizar com todos, você tem que começar a ter a capacidade de também se colocar no lugar do outro, né? De expandir a tua consciência. E por isso que a gente fala de expansão de consciência. Ela não consegue entender. No momento que ela expande a consciência, amplia a visão, já muda tudo. Já muda a realidade toda. Falando um pouco mais dos seus casos, antes da gente ingressar aqui no nosso momento final. Antes de eu agendar a minha primeira sessão, óbvio. Depois você me fala como foi e aí a gente Eu agenda. não vou falar, não vou falar nada, você não saberá nada. Um outro caso que eu anotei aqui pra gente falar hoje, que você tinha me falado, é do caso do WhatsApp, cara. Do WhatsApp. Conta isso pra gente. Porque é uma coisa muito atual. É um caso envolvendo o uso de uma tecnologia desenvolvida há pouco tempo, né? A gente tem o WhatsApp. Uma mídia social. E Como é que pode, né? Ter a ver com regressão, né? o que tem a ver com o WhatsApp, o Zap com a existência passada, né? Eu tenho um cliente que inclusive é fora do Brasil, também é português, esse é português. A pessoa acha que não é mídia social, não. O WhatsApp é um programa só de mensagens. Certo. É uma tecnologia. Tô perdoado. Tá perdoado. Dessa vez eu perdoo o senhor. Inclusive, uma das características dela é essa não necessariamente ser sincrônica, né? Você manda uma mensagem e a pessoa te fala quando quiser, né? Parece que essa mensagem ela não sincrônica de uma existência para outra, essa que nós vamos tratar agora. O que aconteceu? A queixa dele era sempre se sentia muito incomodado, muito culpado, toda vez que a irmã mandava mensagem a respeito da mãe deles. Porque a irmã, por não ter uma carreira, cuidava da mãe
e ele ajudava financeiramente, totalmente a parte financeira. E ele morava, acho que a 100 quilômetros dela, e ele ia regularmente ver. Mas todas as mensagens, independente do conteúdo, todas as mensagens da irmã o incomodavam profundamente. Fazia um play no celular e já... Ele já, se fosse a irmã, então ele levava um tempo, ele demorava um certo tempo para ver. Mas era o quê? Era uma angústia? Era um... Era uma angústia, uma sensação de culpa que ele não sabia explicar, como se ele tivesse deixado de fazer alguma coisa para a mãe, sendo que, de fato, ele não deixava, pelo contrário, né? Ele bancava a mãe e boa parte da questão da irmã por conta dele não poder estar lá presencialmente. Então ele tinha que trabalhar para bancar tudo isso. Enfim. E aí a gente fez, né? Por mais estranho que seja, a gente fez lá uma regressão. Ele reclamava muito dessa coisa do sentir-se culpado, como se tivesse deixado de fazer, como se tivesse feito algo errado. Porque quando a gente faz o recorte para fazer uma regressão, a gente faz em cima das queixas. Então, a queixa mental, dificuldade de receber mensagem da minha irmã, tristeza como se tivesse feito algo errado. E aí ele falou, agora não vou me lembrar, mas a minha pergunta é sensações físicas. Onde você sente essa tristeza? O que essa tristeza causa? Mas agora mas eu não vou me lembrar agora dessa questão. Enfim, fizemos a regressão. Ele vai para um momento em que ele se vê numa grande fazenda, com muitos trabalhadores, e ele era como se fosse o almoxarife, onde ele tomava conta das ferramentas, dos viveres, daquilo que ia servir para alimentação e tal, e ele tomava conta disso. Em dado momento, há um roubo da parte da alimentação significativo. Roubam e ele fica na situação, ele é o encarregado, ele fica na situação responsável, e ele fica totalmente transtornado, o personagem dele no passado fica totalmente transtornado para descobrir e dar a satisfação do que aconteceu, né? E nesse processo de buscar quem teria feito o roubo, ele recebe uma mensagem escrita. Só que não tinha WhatsApp, né? Ela... Um pombo correio. Papel, não. Ele recebe, ele acha lá um papelzinho lá anotado, dizendo que teria sido fulano e fulano que roubou. E ele leva aquilo para os patrões pegam essas criaturas e levam, né? Imagina, né? Nós estamos falando de processos históricos. Sim. Né? Era todo mundo muito fofo, né? A história da humanidade era feita à hora. Né? Então, os caras foram mortos. E aí, posteriormente, ele descobre que os caras não tinham nada a ver com aquilo. E por conta dele... Aí eu digo a culpa, né? Percebe? Tem uma parte da personalidade dele que, quando recebe o WhatsApp, tá lá naquele momento quando descobre que denunciou as pessoas erradas. De alguma forma engatilha esse subego de lá. Tem um desejo nesse momento. Diga. E o cara que escreveu o bilhete do bola pro lado do goleiro pro outro passa terapia de vidas passadas, entendeu? Eu acho que a vida já deve ter se encarregado disso, nesse caso. Né? Agora, veja, isso tem um traço, aí você fala assim, tá bom, Marcelo, isso é a história e isso explica a sensação dele, tá certo. Mas aí, vamos falar da história atrás da história. Por que ele se mobiliza tanto? Existe veja, vou dar esse nome, mas não na prepotência que a gente conhece. Existe por ele, na visão dele, uma pré-potência, no sentido de achar que ele tinha que fazer perfeito. Percebe? Nós estamos sempre nos cobrando muito, de maneira inconsciente, que eu tenho que fazer de maneira perfeita. Então, a pré-potência daquele cara que errou, de maneira honesta, ele não fez, ele achou, ele acreditou, mas ele errou, se equivocou, e ele agora acha que de alguma forma ele tem que fazer mais ainda pela mãe. É lógico que se ele puder fazer, é ótimo, ele está certíssimo de fazer, não é isso. Mas o problema é ficar sofrendo por aquilo que eu não posso fazer e deixando de fazer o que eu posso fazer. Porque a grande maioria das vezes acontece isso. Sabe aquele cara que quer acabar com a fome do mundo? Quer ganhar na loteria porque quer acabar com a fome do mundo. Mas não dá um prato de comida. Quando esse cara para de sofrer pela fome que quer matar no mundo e passa a dar uma quentinha por dia, uma comida por dia, ele passa a ter potência verdadeira e não pré-potência. É o feito no lugar do perfeito. Exatamente, né? E aí quando ele passa a dar uma, ele pensa, cara, é barato, dá para dar duas. Veja, ele dobra de potência. Quantos de nós estamos sofrendo aqui pelas coisas que não podemos fazer e deixamos de fazer as coisas que podemos fazer? Parece que paralisa, né? E é quase um estado de loucura. Você sofrer por aquilo que você não pode fazer é um estado de loucura. Eu tenho um pouco disso em mim, sabia? Às vezes eu me vejo, não paralisado, mas às vezes eu quero fazer a coisa muito bem feita e fico pensando em como fazer muito bem feito. E aí não tinha que estar fazendo, né? E não faz, né? Tipo assim, esse nosso podcast,
nós somos amigos já de longa data e a gente sempre conversou sobre os mais diversos assuntos, né? De pirâmide do Egito, a ufologia, a meditação, A vida dos outros. mas não é muito nada. fofoqueiro não, mas Rafael Loja agora vai. Corta isso. minuto tal. Vai, segue. E um dia a gente conversando, pô, por que a gente não grava? É. Que a gente conversa, chama pessoas interessantes e tal. Aí eu comecei na cabeça, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser... E isso, eu percebi que isso ia demorar um tempo. Até que a gente falou, não, velho, marca o estúdio, vamos fazer? E estamos aqui. Estamos aqui. Simples assim. Indo para nossos momentos verdadeiros dessa conversa maravilhosa. Isso é fundamental, porque veja, quantas das pessoas que estão assistindo têm vontade de fazer isso ou aquilo e não fazem? Cara, você tem um rapaz lá do Nordeste que falou, tem que botar o bloco na rua. Tem que botar o bloco na rua. É botando o bloco na rua que você vai ver o que tá dando certo, o que tá dando errado. É igual agora, eles estão fazendo. Vocês estão vendo o que vai ser bom, o que não é bom, a gente só aprende fazendo. É isso. Quanto à angústia da perfeição, né? Sim. Eu acho que em maior ou menor escala, todo mundo se sente assim. Isso tem a ver com a modernidade, quando nós passarmos a ter um perfil multitarefa, né? Então a gente tem hoje em dia uma esteira, né? Enfim. Uma vitrine infinita de Só pra comparação, né? A gente dá conta que quando a gente passou o dia, a gente passou tantas horas no Instagram, vendo vídeos dos outros, vendo que tem sempre alguém com um jardim mais verde que o nosso, e a gente se paralisa pela simples incapacidade de dar o primeiro passo. Só para fechar a questão que você me perguntou, do rapaz do WhatsApp, parou o problema, a convivência com a irmã e com a mãe se tornou muito melhor, muito mais suave, porque veja, ele se cobrava tanto que quando ele estava lá, ele estava sempre no estado de cobrança e nunca conseguia estar bem. Quando ele relaxou e começou a ver que ele está fazendo o que ele pode, ele conseguiu fazer mais, ou seja, ele consegue estar lá agora rindo e brincando. Consegue estar relaxado com elas, percebe? Então você sai da prepotência, ele estava lá sendo um cara carrancudo muitas vezes com elas, porque estava na cobrança, intimamente se cobrando que tinha que fazer mais por ela, mas não se dava, queria dar coisas. Veja, o sistema, então foi por acaso que ele ficou sentindo incomodado com a mensagem? Não, o sistema usou dessa situação para transformação. Então até o WhatsApp, tudo serve e tudo está a serviço dessa nossa elaboração. Você veja, uma coisa que a gente não podia supor. Eu quando fiz, falei assim, gente, o que isso vai dar? E deu, percebe? Tem um porquê, tem algo, é a história atrás da história que é o grande lance. É o que você precisa transformar, o que você precisa fazer, ou o que você precisa entender ou ressignificar para você estar mais harmonioso com o todo. Com o seu todo interno e com o todo externo. Tem uma coisa que me chama a atenção e a gente não pode deixar de falar com a galera, você interessado, curioso, estudioso, assim, se você, trocando essa ideia, percebeu em você alguns sintomas ou alguns gatilhos, alguns engessamentos, condicionamentos, dê o nome que quiser, alguma coisa que você acha que pode ser modificada pela terapia de vida passada, se você, enfim, Marcelo atende no mundo inteiro, na verdade, tá? Hoje com virtual. A agenda dele é mundial, literalmente falando. Entende? Então, tem uns horários que aí, às vezes estou lendo de madrugada. Austrália. Vamos colocar nos créditos, né? Enfim. Sim. Se a gente não der conta, a gente tem um pessoal aí que eu trabalho como comentei com vocês, como Milton Menezes, a gente forma outros terapeutas, né? Certo. Então, assim, a gente tem uma galera aí bem treinada também, se a gente não der conta, mas gente séria. A gente seríssima. Gente que eu realmente, quando eu não posso atender, eu indico, porque são pessoas capacitadas, de verdade mesmo. Indo para essa reta final, eu queria que você falasse um pouco do teu grupo terapêutico, que a gente falou no início, Aprendiz de Si. E também queria que você falasse um pouco para o nosso público para que pessoa é indicado fazer a TVP e deixar também tuas redes sociais, teus contatos, enfim, fique à vontade. Então, o Aprendiz de Si é fruto de uma interação minha com a Elaine Vieira, que é também uma terapeuta, também, só que ela é mais pro lado da constelação, né? É sistêmica. E a gente criou esse grupo, que virou agora um grupo terapêutico, onde a gente tem um conjunto de pessoas que estão nessa mesma busca. Então, esse é como se fosse uma pequena comunidade que se apoia e que compartilha os seus conteúdos. Então, nós estamos lá cada dia trazendo um tema lá,
E dentro desse tema a gente faz um movimento sistêmico, ou seja, ou uma regressão, às vezes tem uma pessoa que fica mais tocada por aquele tema e a gente faz uma regressão e as outras pessoas a acompanham e trazem para si, para suas questões, ou fazemos a constelação daquela pessoa ou até mesmo do grupo todo. Então é quase um processo terapêutico em grupo, onde o que é muito interessante é como que a história do impacta no grupo, né? E a gente tem visto umas mudanças assim impressionantes. A gente eu tenho que ser honesto em termos de que foi uma experiência que está sendo extremamente bem sucedida em termos de como está causando ganho na vida dessas pessoas. Pessoas que às vezes não poderiam estar bancando um processo terapêutico sozinho, individual, e que ali tem um custo mais acessível e que está sendo muito significativo. Não vamos dizer assim, não exclui totalmente um processo terapêutico individual, mas acelera muito um processo da pessoa que não pode estar fazendo de repente esse processo no momento. E tem sido, eu mesmo tenho ficado muito feliz com a repercussão que tem gerado, inclusive na gente, porque a gente está com uma posição de facilitador, né? Na visão da vida de terapia de vida passada, a gente se coloca como facilitador. A gente não é o detentor do saber. A gente cria um clima e uma situação para que a pessoa, o psiquismo da pessoa possa mostrar o caminho. Porque as respostas não estão aqui fora. Vocês estão para auxiliar a manifestação do psiquismo. Do psiquismo, exatamente. Principalmente do inconsciente. É para facilitar. E ajudar também a que o cliente, que está sendo a pessoa que está ali no processo terapêutico, possa entender. Então, ele está sempre conduzindo na forma de perguntas, nunca na forma de afirmações. Sempre perguntas, e isso, o que você está percebendo? Que sentido faz? Nesse sentido, de ir ajudando ele a ampliar a consciência. Isso é até muito importante, porque uma vez, conversando, agora eu não lembro, foi com um amigo meu, se não me engano, e ele, desconfiado desse tipo de terapia, porque, mas aí o terapeuta pode te induzir a determinada conclusão. Isso que você está dizendo é muito importante. Sim. Porque, na verdade, são as perguntas que despertam o conteúdo, né? Sim. E é muito interessante, porque às vezes, as poucas vezes que a gente cai na bobagem de fazer uma afirmação, o que ele fala, não é isso, não, é assim, é isso, isso, isso. Entendeu? Percebe? Se fosse uma indução, o cara ia concordar contigo. Foi ontem, eu estava fazendo uma regressão e a moça falou assim, ela começou a falar assim, tem um portão aqui de ferro, mas esse portão dá numa área que está totalmente aberta. Aí eu caí na besteira, em vez de fazer uma pergunta, por causa de vício de linguagem, né? É um portão de cemitério? Não é nada disso. Percebe? Se fosse uma indução... É um portão de cemitério, sim, faz sentido. Eu gosto da palavra indução para definir isso, porque a filosofia explica a diferença entre indução e dedução. Então você percebe que é completamente dedutiva, de natureza dedutiva. Sim. Entende? Então foi até interessante que você viu de exemplo para mim, e até para mim também ter a minha tranquilidade nesse sentido. Eu fiz uma colocação e ela excluiu, não é nada disso. Como se fosse, bobo, sai daí, você não sabe nada. Comprova realmente que é um processo de dentro para fora, né? Eu tenho uma pergunta que ele agora me tocou de novo, porque assim, ele falou assim, interessante como a lição de um pode ser ensinamento de outro, né? Sim. Entendeu? E aí, por exemplo, quando terminar isso aqui, eu vou chorar. Mas vamos passar isso. Mas assim, você falou que você também aprende. O que você aprende enquanto ministro? Você podia dar um exemplo disso? Ô, Márcio, o Milton diz uma coisa, o seguinte, todo terapeuta recebe o cliente que precisa. Ou seja, todo aquelas pessoas que eu tenho a honra de participar do processo terapêutico delas, o processo terapêutico delas toca as minhas questões. Pedagogia cósmica. Pedagogia cósmica. Sistema. É o que nós estamos falando aqui, nós estamos mergulhados. Você tira uma da cartola que eu fico até... Desculpa. Mas é aquilo que nós estamos falando, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, inclusive o psicoterapeuta vai receber o cliente que precisa. Percebe? Que o estágio que ele está. Isso significa que a gente recebeu o convidado que a gente precisava realmente para ouvir e conversar. Também. Um papo tão agradável, tão interessante, tão cheio de descobertas, né, Márcio? Verdade. Deixa eu te contar. Isso me lembra a definição de... como é que é? De misericórdia. Qual é, Marcelo? Acho que é misericórdia, que é uma bênção imerecida. Como é o nome, Marcelo? Tem uma definição para isso. De misericórdia? Rafael Loas, corta essa parte. Que eu me embolei. Ok? Bora. Na verdade, não sei se é isso que você está falando, mas a grande realidade é o seguinte. Nós todos estamos aqui para sermos felizes, para atingirmos um estado
de harmonização com o todo e sermos felizes, e se identificarmos, acharmos o nosso lugar, percebermos que está tudo no lugar certo. Porque quando a gente perceber isso, a gente vai estar numa tranquilidade, numa capacidade de viver, que essa loucura que a gente ainda vive, que faz parte, que não tem nada errado, faz parte do processo de aprendizado, isso vai ceder a outro estágio, entende? É difícil encerrar. Rapaz, é porque dá vontade de perguntar mais coisas. Com o tempo aqui, ó, estamos já estourando. Desculpa. Mas fala, eu deixo que ela lá. Não, vamos encerrar. Depois Mas esse a gente merecimento, conversa com ele. só para Peraí, tem mais um com ele, inclusive. Só para resumir, essa misericórdia, ela está o Sim. tempo todo ao nosso redor. Sim. Só falta a gente sintonizar. Acho que é a definição de graça, como sendo bênção e merecida. Bota O contrário. por isso aí voltamos lá à história do Corta de novo, Rafael. Márcio, voltamos à história do cliente. O que você quer que seja? O que você Não quer? importa, dê o nome que você quer. Estado meditativo, misericórdia, glória, enfim, dê o nome que você... Mas ela está aqui nos cercando o tempo todo. A gente é que ainda não sintoniza nela. Porque não é uma questão do que você faz. É uma questão do que você é. Você é criatura divina, você tem no seu DNA divino. Então, em algum momento, o Criador parou para te criar. Já parou pra pensar nisso? Que privilégio, né? E outra coisa, Posso imaginar fotos dele assim. imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança de Deus, não é isso que eles falam? Imagem e semelhança do Criador. Sabe qual é? É que você é único. Se o Criador é único, você, cada um de nós é único. Então vai ter psicoterapeuta melhor do que o Marcelo, pior do que o Marcelo? Vai. Mas que faz igual ao Marcelo? Não vai ter. Vai ter podcast que vai ser melhor ou pior, mas que igual ao do Márcio e do Gabriel? Não vai ter. Percebe? Se o valor, inclusive monetário hoje, né? O ouro vale muito porque é raro, o diamante vale muito porque é raro. Imagina uma coisa que é única. Qual o valor que você tem por você Qual é o ser valor de uma vida humana, né? Sim. E quantas vidas humanas estão sendo desperdiçadas nessas guerras atuais? Muito mais do que guerras, é assim, quanto nós estamos desperdiçando o nosso valor sem nossa se dar, própria tomar vida. conta, sem se dar conta de, cara, olha o que eu sou. Olha o que eu sou. Eu tô tendo a oportunidade de experimentar a vida. O bom daqui que a gente aprende uma lição a cada minuto. Então, eu tô me impactado e surpreso também com a palavra que você usou, felicidade. Eu percebi que essa palavra me impactou, entendeu? Felicidade. Me impactou. Aqui, né? Porque entenda que é uma construção generalizada das religiões, das seitas, enfim, de que a gente está construindo algo para um outro momento, seja uma dimensão, chame, né? Então, quando você pensa em felicidade aqui e agora, né? Assim, há um desvelamento do processo de culpa. Sim. Meus clientes, né, muitas vezes têm essa questão do complexo de culpa, como a gente estava falando. Né? Eu não podia ter feito aquilo, como é que eu fiz, né? E a culpa tem um grande problema, que ela te impermeabiliza do aprendizado. Ela não te deixa aprender. Porque se eu sabia, eu não podia ter errado, eu já sabia, né? Então, eu não tenho nada para aprender. Eu vivencio o momento e não tive nada de lição, porque eu Já era, tem outra pergunta, eu vou logo avisando. Vai, não tinha momento. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, e que muitas vezes os clientes ficam perturbados. Tá bom, vamos imaginar então que agora, nesse momento, você faz a melhor escolha possível, a mais consciente possível. Pensa em todas as possibilidades, todas, que você é capaz. Imagina daqui a 30 anos, você olhando para essa decisão. O que você vai achar? Que foi a melhor? Ou você vai olhar para ela e vai falar assim, cara, mas naquele momento eu não contemplei essa parte, eu não contemplei aquela parte. Percebe? Em momento algum você vai estar feliz. No momento futuro, você vai achar que a sua escolha foi a melhor, porque naquele momento você vai saber outras coisas. Então isso mostra que a culpa, ela não tem... Não podemos deixar a vaidade, né? impermeabilizar o aprendizado. Essa frase é mais uma frase para o livro. E é a vaidade de achar que eu já sei. Lembra que eu falei lá no início? A diferença entre o que eu acho que eu sou e o que eu realmente sou. Eu acho que eu sou grande, assim, que eu já sei tudo. Não sei, não. Desculpa, não quero desanimar ninguém. Mas todo mundo em processo de aprendizado. Perfeito. Só a última pergunta que temos que encerrar. Não. Tá respondida nos comentários. Muito bem. Sendo assim, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que Terapia de vidas passadas. Eu queria que você deixasse antes os seus contatos, sua rede social, para as pessoas que nos seguem, seguirem você também. Terapia de vidas passadas no Instagram, né? Posso dar meu telefone? Claro, fica à vontade. Meu telefone é 21 97 109 1524, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Repete, por favor. 21
97109-1524. Pode entrar em contato. Ou mesmo lá pelo Instagram, pelo direct, a gente está atento para poder estar respondendo. São essas, né? Eu acredito que não tenham dificuldade de entrar em contato. E também tem o nosso Instagram do Aprendiz de Si, do Grupo Terapêutico. Quem tiver interesse, nós estamos já com 2 turmas, né, trabalhando com 2 turmas e estamos querendo formar a terceira. É online e ao vivo, né, Marcelo? É online e ao vivo. Tem presencial, as pessoas É podem. presencial e depois a aula fica gravada e as pessoas têm acesso a essa aula o tempo que quiser. Presencial é São Paulo, Marcelo? Não, presencial nesse momento a gente não está fazendo, é só mesmo virtualmente. Caro colegiado de ateus, vamos seguir as redes sociais do Marcelo. Foi um papo excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, aprendemos muito. E teremos um próximo, né? Com certeza. Que a gente fala Só chamar. constelação. Só chamar. Obrigado, meu caro. Gente, até a próxima. E que foi isso, rapaz? O ET cansou. Ó.